Estamos de regresso com o programa Consultório e vamos precisamente estar à conversa com a autora do primeiro podcast sobre endometriose em Portugal. Está connosco a Inês Rosete, autora precisamente deste podcast Endometriose e Agora, a quem agradeço a presença. Muito obrigada por estar aqui connosco. Não só é autora deste podcast, é também um testemunho essencial, porque faz questão de partilhar a sua história com todas as mulheres lá em casa, adolescentes também, senhoras que ainda possam estar a passar por este processo e quis não só partilhar a sua história, também como especialistas, como vamos conhecer e perceber mais à frente, como teve esta ideia então de o fazê-lo através deste meio de comunicação, portanto o podcast. Inês foi diagnosticada com 24 anos, mas como é que foi o percurso até aqui? Foi um percurso algo difícil, pelo menos doloroso, não é? Como assim é e como se apresenta esta doença? Sim. Antes de mais, obrigada Obrigada a nós pela sua convite presença. e por estarmos hoje a falar sobre uma doença que é muito importante ser cada vez mais partilhada e comunicada. Sim, o percurso foi um percurso peculiar, apesar de, no processo de diagnóstico ou de procura até chegar ao diagnóstico, ter sido muito curto, ter sido 2 anos. Sabemos que, em média, o tempo de diagnóstico demora entre 6 a 10. Claro. É muito tempo, de facto. E, portanto, eu, felizmente, no meio disto, acabei por ter aqui um bocadinho de sorte. Mas sim, até chegar ao momento em que, efetivamente, quis procurar e perceber e encontrar respostas para os meus sintomas, tive aqui um percurso doloroso de dores menstruais, durante a menstruação, durante o período de ovulação, cansaço fácil, haver aqui algumas dores também de costas associadas. Portanto, havia sempre aqui esta lógica de tudo o que era sintomas que nós, sociedade, acabamos por considerar que são normais e que os nossos familiares, neste caso as nossas mães, as nossas irmãs, as nossas amigas, inclusive, acabam sempre por desvalorizar e até às vezes caracterizar isto como sendo uma atitude picuinha, uma atitude de medricas, digamos Portanto, é assim. normal, tens que aguentar, agora és Sim. uma mulherzinha, tens que lidar com isso, não é? Se calhar tomar aqui um analgésico, isso vai passando. Sim, mas sim, teve sim. a menarca algo tarde, não é? Não Sim. está bem dentro do padrão daquilo que é habitual para Sim. as adolescentes. É interessante porque, pronto, tive tarde, mas logo este primeiro ciclo deu-nos aqui algumas indicações do que é que poderia vir a acontecer no futuro, que é o diagnóstico da endometriose. Eu tive a menstruação só aos 17. Também, como era atleta de alta competição, provavelmente pode haver aqui alguma relação. Mas logo nesta menstruação foram 3 semanas de hemorragias abundantes e teve que haver aqui uma intervenção clínica para tentar estancar e controlar. E, portanto, logo a partir daí, desse primeiro ciclo, eu comecei a tomar a pílula e, portanto, acabei por mascarar toda esta situação até aos 22, que é quando, em concordância, digamos assim, com o médico de família, decidimos testar, retirar a pílula e perceber como é que o corpo se iria comportar sem a pílula, e é aí que todos aqueles sintomas que eu tinha até então se agravaram ainda mais e iniciamos aqui uma caminhada de 2 anos até ao diagnóstico. Mas os médicos não acharam estranho ter a primeira menstruação aos 17 e ter logo durante 3 semanas menstruação, precisamente, fluxo? Sim, fazem os exames e depois dizem que está tudo bem. Pois. Vamos então para a pílula para garantir que há aqui para controlar, não é? Sim, que há aqui um controle do processo e do ciclo. Mas pronto, é um bocadinho isto, ou seja, quando se faz os exames e faz só, por exemplo, neste caso, faz só os exames a validar aqui o sistema reprodutor, neste caso o útero e os ovários, e não se vê à volta, perde-se depois esta amplitude de visão que neste caso é necessária para conseguir detectar a endometriose. E pronto, e foi o que aconteceu. Portanto, eu passei nesse processo, passei inicialmente aos 12 para ver se estava tudo bem, porque pronto, ainda não tinha tido a menstruação. Historicamente, na família, a menstruação tinha sido sempre muito cedo. Minha mãe, minha tia, minha irmã, minhas avós. E, portanto, aos 12 passei por esse processo. Depois, aos 17, com a menarca, também voltei a passar por um processo de validação. Está sempre tudo bem. Claro. Aos 22 passo por 3 ginecologistas e já um bocadinho em desespero, numa última tentativa, a minha madrinha, num almoço de família, vê no estado em que eu estava e sugere-me marcar consulta com a doutora Filipe Osório. Como eu tinha na altura os exames todos feitos, já conseguia marcar consulta com a doutora e pronto, foi aí que em menos de 10 minutos a doutora dá logo o feedback que sim, que provavelmente era endometriose. E depois
encaminhou-me para fazer uma eco, neste caso com um médico que está atento a toda a parte exterior e aí detectou um foco de endometriose. Antes deste contacto com a doutora Filipa Osório, em algum momento este processo tinha cruzado com a palavra e a doença endometriose? Nunca. Nunca? Nunca. E passou por 3 médicos ginecologistas, não é? Sim. Portanto, na verdade, o conselho da minha madrinha foi: eu tenho uma amiga que está a tentar engravidar e que está com problemas e que tem aqui uma médica que pode-te ajudar aqui a perceber se está tudo bem. Mas nem nesta conversa houve a palavra endometriose. Okay. Eu ouvi pela primeira vez no consultório com a doutora Filipa, e foi aí que ela me tentou explicar com os clássicos desenhinhos que ela faz. Muito e que eu acho que todas as pacientes vão recordar que é um bocadinho essa característica que é a melhor forma dela. de facto de explicar, não é? Sim, porque não é fácil e nós estamos aqui hoje a falar e estamos a falar por uma distância de 6 anos, mas ainda hoje, 6 anos após, ainda hoje é necessário fazer estes desenhos e conseguir explicar, inclusive entre colegas de especialidade, o que é que pode ser endometriose. Claro. Imagino que na altura que recebeu o diagnóstico pensou em endometriose e agora? Portanto, e este é precisamente o nome do podcast, não é? Sim. E agora o que é que eu vou fazer? O que é isto, acima de tudo? E que limitações é que vai trazer para o meu dia-a-dia e que impacto vai ter na minha qualidade de vida? O que é que aconteceu depois do diagnóstico? De certa forma tranquilizou saber aquilo que tinha? Sim, lá está. Uma das características e que por acaso é interessante porque já gravámos toda a primeira temporada do podcast e já saíram 6 testemunhos de endometriose. E é uma característica que é comum em todos eles, que é uma espécie de um alívio. Compreendo, finalmente eu tenho aqui alguém à minha frente a dizer-me o que é que estes sintomas representam e a dar uma palavra. Certo. Por outro lado, logo a seguir há aqui uma perspectiva de, ok, como é que eu posso fazer, já que a médica me está a dizer que não tem cura, como é que eu posso fazer para ter aqui uma gestão da minha vida, para poder, por exemplo, estar aqui hoje, de forma descontraída, a falar sobre o tema e sem necessidade de pedir um intervalo para ir à casa de banho. Portanto, há aqui este tipo de dinâmicas que depois são necessárias ajustar e estamos a falar de quase uma visão 360, ou seja, não é só fazer aqui uma toma de pílula para controlar, que é normalmente aquilo que nós acabamos por fazer a nível ginecológico. Não é só isto, é toda uma envolvente a nível de psicologia, de nutrição, de exercício físico, adaptar tudo isto para ter aqui não só uma vida mais equilibrada em termos de stress e de ansiedade, para que o corpo não responda de forma inflamatória, porque, pronto, como é uma doença inflamatória, vai responder a estímulos desse ponto de vista. E depois, a nível de nutrição, é termos aqui, lá está, uma dieta anti-inflamatória. Mas tudo isto acaba por ser um caminho individual. Não é... a mesma receita não se aplica a todas as mulheres. Claro. É um trabalho que é uma visão 360, em que o indivíduo está ali e procura, nas várias vertentes, criar o seu mecanismo, digamos assim. Portanto, não vive para a doença, mas criou uma dinâmica para viver com a doença, não é? E ter a qualidade de vida e tentar adaptar-se. Eu quando escrevi o podcast, uma das coisas que eu escrevi e que me tocou um bocadinho foi: é mais do que isso, é viver feliz apesar de. Muito bem. E, portanto, eu acho que essa é um bocado a mensagem que eu quero passar no podcast, que é, nós quando falamos entre nós, entre pacientes, acabamos sempre por falar um bocadinho sobre os problemas e às vezes esquecemos que estamos a falar sobre os problemas e a partilhar as soluções que fizemos ou que arranjamos para ultrapassar um bocadinho esses problemas e essas dificuldades. Portanto, na verdade, estamos a partilhar com a outra quais é que foram as soluções que eu arranjei para viver feliz, apesar da endometriose. Isso é muito importante. Sente que a comunidade científica está a fazer o seu trabalho no que diz respeito à evolução do diagnóstico e também tratamento, apesar de ainda ser algo moroso, portanto, mas sentiu que faltava essa parte mais humana, não é? De se falar desta doença. Primeiro, sem ser estigmatizante, porque ainda é. Depois, os sintomas não serem desvalorizados também. E se falar desta forma clara entre mulheres. Foi esse o objetivo que quis dar ao podcast? Sim, e mais do que isso, há aqui 2 vertentes, que é esta questão que estava a dizer, que é a questão cultural, portanto temos que desmistificar isto e temos que trazer para cima da mesa este tipo de conversas que tenham a ver aqui com o sistema reprodutor feminino e que ao mesmo tempo, porque na verdade nós quando falamos de endometriose não estamos a falar de uma doença que afeta só mulheres, estamos a falar de uma doença que, havendo uma família, afeta a família. Claro. E afeta a rotina da família.
E, portanto, é necessário trazer isto para cima da mesa desde a adolescência. Porquê? Porque nós queremos reduzir o tempo de diagnóstico. Mas, para falar sobre isto, é necessário aqui também um bocadinho de autoridade, digamos assim. Portanto, o objetivo é trazer também os médicos para cá e ajudar-los, neste caso, a comunicar de forma simples o que é esta doença e quais é que são as dicas práticas que eles têm para nos dar, porque eles é que têm o conhecimento técnico, para nós vivermos felizes. São episódios de 25, 40 minutos com especialistas de saúde, não é? Sim. Portanto, fazemos aqui um mix entre episódios de especialistas de saúde e, ao mesmo tempo, testemunhos. Uns episódios saem com testemunhos, outros com os especialistas, mas tentamos trazer aqui esta visão 360 e a partilha de histórias e de casos. Muitos parabéns por esta iniciativa, muitos parabéns mesmo, e foi um gosto conhecê-la. Muito obrigada também por ter estado presente neste programa. Muito obrigada. Continuação de excelente trabalho e de uma boa semana também. Muito obrigada. Obrigada, igualmente. Ora, quem já está também pronta para arrancar esta semana e preparadíssima também para levar até si mais um programa Viver Aqui é a Catarina Amorim, a quem dou as boas-vindas, e estou muito curiosa para saber quais são os assuntos de hoje. Olá, Catarina, bem-vinda! Saudades, Olá. muitas saudades? Claro que sim, muitas saudades. Não marquei presença esta sexta-feira, quarta-feira também não, portanto não temos muito tempo para conversa em dia, mas temos tempo para saber o que é que os nossos telespectadores vão ver na próxima, eu ia dizer 1h30, mas não, hoje vamos até às 6. Exato, 6h30. 6h30, que bom, Pronto. hoje temos direito a tudo. É um bolo completo. Há muito tempo que já não falamos da nossa rubrica de património escondido, portanto hoje é o dia, vamos até Vimioso conhecer os pombais de uva com a Diana Baltazar. E tendo em conta que amanhã é o Dia das Bruxas, Halloween, temos que ser assim um bocadinho temáticos, temos aqui umas quantas surpresas. Amanhã também, mas hoje já começamos da melhor forma. Vamos até Matosinhos, até ao ateliê Artful, e é aqui que vamos aprender a fazer assim umas maroscas assustadoras com a Rita Espaçani. Enfim, vamos fazer jus às artes plásticas. Também em Mirandela vamos ao encontro da gastronomia com um menu assustador, um polvo assombrado. O que é que tu achas? Parece-me bem. E queria saber se tu amanhã vais apresentar o programa também de uma forma assustadora. Isso agora... É surpresa, não é? É surpresa. Mas sim, ias fazer qualquer coisa. Pronto, e tu? Também vais desenhar assim umas coisinhas? Eu não, mas posso arranjar qualquer coisa para o final, para fazermos esta ligação de forma assustadora. Então pronto, fica a contar contigo e eu também vou pensar nisso. Está bem. Mais um pormenor do programa de hoje. Mais um pormenor. Olha, vamos também até Braga conhecer o Festival Arcada, este que enaltece os instrumentos de cordas, já vai na segunda edição. Vamos conhecer todas as novidades com a nossa Vânia Antunes. Não esquecendo também que hoje temos dose dupla, hoje na cidade do Porto, mas não posso revelar muita coisa. Temos uma estreia e pronto, colocamos os pontos nos is mais tarde com a Rita. Mais e mais ficamos para ver. Um grande beijinho, Catarina. Obrigada. Um beijinho, bom obrigada. Programa, bom trabalho. Viver aqui, precisamente já a seguir. Nós regressamos amanhã às 2 da tarde, eu conto consigo com a sua companhia. Muito obrigada, fica a Viver Aqui. Já a seguir atualizamos a informação com Pedro Carvalho da Silva. Fica ao Porto Canal. Até amanhã.